Deus não vai esperar, Deus vai agir. Então, todo dia é dia de você estar preparado para subir. Porque se você não subir, meu irmão, deixa os outros para lá, deixa quem quiser ficar, vamos subir nós. Não vamos olhar para isso, para aquilo, porque o diabo vai botar tudo que puder para tirar você do caminho. Feche o olho e siga na direção de Jesus. Então, nós sabemos que os tempos estão aí, curtos. E cada dia nós temos que ficar mais perto de Jesus. Porque nós temos que segui-lo e subir com ele. Nós vamos ver esse filme aí, que eu tenho estudado muito sobre isso ultimamente, e tenho visto que realmente chegou no tempo extra de Jesus. Vamos orar então, pedindo para Deus nos preparar, centrar os nossos olhos nele, porque a gente tem a mania de ficar olhando por lado, né? Vamos centrar os nossos olhos em Jesus. Deixe quem quiser pecar, pecar, quem quiser ir para o inferno ir. Mas eu quero lhe dizer, Deus é um Deus de organização. Deus é um Deus que não faz confusão. Deus é um Deus que quando ele fala, todo mundo diz, falou. Não tem ninguém que não diga falou. Ou então, Deus não falou. Então eu quero dizer para que você tem, mesmo quando você acha que Deus não está falando, você pode sair, você pode fazer, mas não pode julgar. Então vamos dizer para Deus que nós queremos subir. E nós queremos realmente, não queremos aparecer, porque eu não quero aparecer, eu não tenho nada. Se eu quisesse aparecer, eu estava no mundo. No mundo eu ia aparecer. Aqui não dá para aparecer, porque aqui quem aparece é Jesus. Não é? Então aqui não tem para onde eu ir mais, só aqui mesmo nesse tiquinho. Mas, se eu estivesse no mundo, aí sim, eu ia aparecer. Mas como Jesus quer que nós estejamos aqui, vamos ficar aqui e vamos fazer o nosso melhor. O nosso melhor só para Ele. Quando eu venho aqui, eu tirei tudo que era meu, deixei para lá. Eu vim aqui limpa. Eu e Ele, o Senhor da minha glória. Que eu amo, que eu tenho paixão. Que eu não posso nem falar no nome dEle, que já faço isso aí, né? Eu já disse para Ele, Senhor, é um vexame. Eu não posso falar de você que eu começo a chorar. Mas Ele quer assim fazer o quê, né? Vamos orar. Se eu conseguir. Senhor meu Deus, Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus de perdão, Deus de bondade, Deus de justiça, Deus tremendo, Deus maravilhoso, Deus grandioso, Deus amoroso. É o Shaddai, grande eu sou, Rei dos reis, Senhor dos senhores, todo-poderoso, grandioso, glorioso, majestoso. Nós te louvamos nessa noite, Senhor. Te louvamos porque Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso amigo, o nosso protetor, o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Mestre, o nosso Rei. Tu és tudo que nós temos, tudo que nós precisamos, tudo que nós queremos. Obrigada porque o Senhor deu sua vida por nós. Obrigada porque você nos deu o seu Pai. Obrigada porque você nos deu o teu céu. Obrigada porque, Senhor, o Senhor veio ficar em nosso lugar. Obrigada por tanto amor, Senhor, por tanta misericórdia que o Senhor tem conosco. Nessa noite nós queremos te dizer, Senhor, entra na nossa vida, toma posse do que é teu, tira o orgulho, tira o eu, tira a vontade, tira o querer, se apossa de tudo que é em nós, em mim, se apossa, meu Deus, de tudo, se apossa dos meus olhos, dos meus ouvidos, da minha boca, do meu cérebro. Senhor, venha reinar na minha vida, venha reinar na minha vida, Senhor. Eu quero que o Senhor venha reinar na nossa vida, venha, Senhor, entrar com teu amor na nossa vida, venha fazer de
de nós exemplos, venha fazer de nós pessoas segundo o teu coração, venha fazer de nós aquilo que você sonha. Meu Deus, estamos aqui para dizer que nós precisamos de Ti, queremos o Senhor, queremos ser, meu Deus, um pregador, queremos a Tua unção, queremos a Tua revelação, queremos, meu Deus, do Teu Espírito. Senhor, derrama o Teu Espírito sobre nós. Derrama, meu Deus, do teu Espírito, querido Espírito Santo. Sem você não somos nada, sem você não podemos andar para lugar nenhum. Nós só queremos aparecer, nós não queremos morrer para você viver. Vem agora, meu Deus, reinar na nossa vida. Entra com teu amor forte e poderoso em cada vida aqui. Venha transformar as vidas, venha transformar o nosso viver, o nosso ser, o nosso andar, o nosso falar, o nosso abraçar, o nosso amar. Venha falar, ó Deus, através de nós. Venha, meu Deus, cada movimento nosso seja o teu movimento. Senhor, nós sabemos que tu és um Deus que alcança todos. Então venha reinar no nosso meio, venha nos dar paz, meu Deus, venha nos dar segurança de que se nós estivermos no Senhor, nenhum mal nos sucederá. Mas precisamos ficar debaixo da tua asa, precisamos, meu Deus, reinar contigo. Em nome de Jesus Cristo, venha falar através desse filme, venha, meu Deus, mostrar o quanto nós precisamos ficar debaixo da tua asa. Mostra, meu Deus, como nós precisamos estar coberto pelo teu poder, em nome de Jesus Cristo. Amém. O estúdio ainda não está montado, então não estou com o meu melhor áudio ainda, mas a gente está aqui no programa O Evangelho, que é diário, 9h30 da noite. Temas sempre que vão contribuir, construir, edificar alguma coisa para você, seja ideologicamente, pelo Evangelho, por cultura, seja por mudança de paradigmas, enfim. Esse programa, quem acompanha, são verdadeiros estudos, doutrina, cursos diários. Hoje, vamos falar sobre o Trump. Eu vou trazer em breve aqui, do canal Casando o Verbo, o Jason Rosa, meu amigo e agora vizinho aqui de Santa Catarina, para falarmos sobre o futuro do dinheiro em breve. Não percam, o dinheiro digital. A queda já premeditada, escrita, do real, a queda do euro, a queda da União Europeia, a implosão da União Europeia, e alguém tem que assumir os Estados Unidos para quebrar os Estados Unidos e abrir caminho para a nova ordem mundial. Seja lá quem for, como eu falei no vídeo, o que vai acontecer com o mundo e com o Brasil, seja Hillary ou seja Trump, o que está predito, o que está premeditado pelos senhores do mundo, aqueles que fazem de tudo pelo poder, vale qualquer coisa pelo poder, aqueles que, debaixo da tutela de Satã, o príncipe temporário deste mundo, lutam por aquela trilogia do mal: ter, ser e poder. E o Evangelho é o princípio, é a forma de viver antagônica ao mundo. O mundo é ter, ser e poder, o Evangelho é não ter, não ser, não poder. Por isso que o Evangelho não tem nada a ver com denominação e com religião. Porque se você pertence a um grupo religioso, querendo você ou não, sincero ou não, bom ou não, se te faz bem ou não te faz bem, bonito ou não bonito, qualquer grupo, qualquer secção, círculo religioso está inserido no princípio de todos os círculos, de todos os sistemas do mundo, do Deus desse século, de 2 Coríntios 4. Qualquer secção religiosa estará nas mãos desse mundo e do príncipe desse mundo e do mal que está nesse mundo, do ter, ser e poder. É impossível frequentar um grupo religioso
Estou falando religioso que faça, que participe de credo, que viva um credo, um conjunto de normas humanas estabelecidas por interpretação humana e ser do Evangelho. Porque o Evangelho, já que ele é não ter, não ser, não poder, ele não vai nunca combinar com religião. Religião e política vivem, se alimentam de ter, ser e poder. Falando hoje em religião e política, Trump, eu vou mostrar para vocês alguns materiais aqui, eu já falei sobre isso. Provavelmente, se ele ganhar, haverá uma guerra mundial, o caos para estabelecer a ordem, ou não. Enfim, é difícil prever, visto que a Escritura não nos dá detalhes. A Escritura não descreve detalhes. A Escritura vai nos dizer, que a gente vai ler daqui a pouco, que haverá uma grande guerra. A gente já vai ler sobre isso em Apocalipse. Antes eu queria mostrar para vocês que aquele jogo Illuminati mostra aquela carta aonde tem uma figura muito semelhante à do Trump, e essa carta fala sobre o assassinato de alguém que traz como lema a expressão suficiente, já é suficiente, já está suficiente. Isso, tanto do desenho dos Simpsons, como de uma outra matéria que eu vou mostrar para vocês agora, aliás, vou mostrar várias, eu quero só que vocês tenham paciência, para que eu vá mostrando e vocês vão entendendo aos pouquinhos o tema de hoje e aonde a gente quer chegar. Por que é importante isso? Seja Hillary ou seja Trump, o Trump está agora se aproximando dela, e vocês viram aquela catástrofe da boate gay nos Estados Unidos, em Orlando, e cada vez que acontecer alguma tragédia no aeroporto da Turquia ou qualquer outra coisa ligada ao terrorismo, vai sempre fazer com que Trump ganhe mais pontos percentuais nessa corrida à Casa Branca. Então vocês estão vendo aqui um outro site dizendo que ele pode ser assassinado pelo ISIS, ou uns dizem que será assassinado pelos próprios senhores do mundo, outros dizem que não, que ele será assassinado, na verdade, pelo Estado Islâmico, pelos radicais islâmicos. Enfim, o fato é que não faltam pessoas para quererem a morte do Trump. Se você procurar na internet, rapidamente você vai encontrar muitos líderes mundiais respeitados atualmente, muitos presidentes ou ex-presidentes, com as frases mais terríveis contra o Trump. Eles não são a favor, absolutamente não são a favor que o Trump chegue lá. Na revista Veja, como vocês estão vendo aí, um desenho chocante mostra o Trump sendo estuprado e morto. Esse desenho aí, a revista Veja trouxe. Esses desenhos, essas premonições, porque os desenhos nada mais são que fruto de dinheiro daqueles que são donos das indústrias de mídia, midiáticas e cinematográficas. E os senhores do mundo amam a mídia, porque a mídia consegue o que eles querem, que é o poder. Sendo assim, é fácil pela lógica entender que eles são donos das maiores mídias do mundo. E se eles são donos, esses desenhos não mostram essas coisas à toa. Nenhum filme, nenhum desenho, nenhum jogo mundialmente conhecido, como publica a revista Veja, vai falar alguma coisa de conspiração apenas, mas sim daquilo que eles já planejam. Também a gente encontra aqui, não dificilmente, a Rússia, e agora sim um comunicado oficial. Vocês sabem que o Putin é muito próximo do Trump, e mais do que isso, pela primeira vez, a Rússia ama um presidente, um futuro presidente americano, e a Europa odeia.
a Rússia advertindo sobre a tentativa de assassinato do Trump. Isso aqui é gravíssimo, gente. Gravíssimo porque eu tenho predito, se você não assistiu, assista o vídeo O que vai acontecer com o mundo, revelação. Não é profecia, não é evidência. O pessoal hoje é absolutamente aquém de entendimento do Evangelho e acham que quando eu fiz o vídeo Lula vai morrer dia 13, eu fui profeta, vidente. Primeiro que profeta nunca foi um vidente, profeta é um porta-voz, né? O que acontece é que às vezes essas coisas se cruzam e ele acaba falando alguma coisa do porvir, do que vem por aí. Mas nós não estamos falando em profecia, evidência, nós estamos falando em profecia do sentido neotestamentário, do Brit Hadashah. Nós estamos falando de profetuo, de dirigir a palavra à igreja, de pregar, de vaticinar, de ser um porta-voz. E é isso que é o meu trabalho, é o trabalho daqueles que proclamam o Evangelho. O Evangelho que está aí em Apocalipse 16, 12, vocês estão vendo, e o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. A China e a Rússia, o poder vermelho, que eu sempre ensino, cada vez mais fortes no tempo do fim, e eles vêm se aproximando do Oriente Médio, dominando o Oriente Médio, com interesse em dividir Jerusalém, primeiramente politicamente. Vão aproveitar a guerra mundial para farsamente, ou fora de uma guerra, um meteoro vai cair bem naquele domo da rocha, para que, através de um harp ou qualquer outra ferramenta, eles finjam que um meteoro caiu ali, ou, o que eu acredito mais, uma terceira guerra mundial, uma bomba destrói o domo da rocha, e depois que vem a paz, a ordem depois do caos, aí sim uma implementação de nova ordem mundial, uma implementação de um governo vermelho. O século passado foi do poder azul, e esse século final é do poder vermelho, a Rússia e a China. Se o Trump ganhar e não for assassinado, como prediz essa carta, se os senhores do mundo não assassinarem ele, ou o Estado Islâmico, seja lá quem for, ou se ele for assassinado depois do primeiro ano de mandato, uma coisa fica clara: ou o Trump estará à guerra para estabelecimento da nova ordem, do caos, da ordem, melhor dizendo, que já estamos no fim, falta pouco. Você que não assistiu o meu vídeo, faltam 13 anos para o fim, ou 17 anos para o fim, assista, para entender o porquê. Nunca julgue pelo título, não se julga nada pela aparência. Quem julga pela aparência é religioso. Não seja religioso, não seja do mundo. O mundo julga pela aparência. Você deve ver um título, ver o conteúdo e depois fazer o seu julgamento. Por isso até que eu provoco, entre aspas, me permitam dizer, nos títulos, como hoje: Trump será assassinado. Por que 11/13? 11/13 porque são números usados pelos homens do poder, os homens que são envolvidos, como Salomão, com as coisas das partes inferiores, do inferno. Que é isso, Águia? Sim, eles se envolvem em sociedades secretas, eles oferecem crianças a Moloque, animais, sacrifícios, eles dão tudo de si, aquilo que existe e não existe, aquilo que é mentira, de bruxos mentirosos, e aquilo que é verdade, sempre existiu, da feitiçaria, dos Salomão. Se você não sabe, assista meus vídeos sobre isso. O oferecimento de crianças a Moloque, lá no passado Astarte, Astarote, Baal, isso sempre existiu. Reino Medo-Persa, reino da Babilônia, lá mais para trás no Egito, depois na Síria, sempre existiu. Oferecimento de crianças, para quê? Adivinhem? Poder. Porque os homens querem poder, sempre a ganância pelo poder, pelo domínio. E essa fascinação pelo domínio faz com que esses senhores do mundo façam as mesmas coisas. E esses senhores do mundo é que cometem esses assassinatos exatamente no dia 13, como do avião de Eduardo Campos, como do Kennedy, como eu falei do Lula morrer no dia 13, se ele estiver na frente das pesquisas. Porque agora não é mais hora do poder vermelho. Teve até, eu publiquei
um astrólogo que entendeu o meu vídeo. E os crentes, chamados, ditos crentes, não entenderam meu vídeo. É mais fácil um astrólogo entender meu vídeo. Ainda ontem eu vi um cidadão da Umbanda e um outro do Candomblé entendendo meu vídeo, e os crentes não entendem meu vídeo. Poxa vida, que coisa, os samaritanos entendem e os fariseus não. Veja, dia 11 ou 13, por quê? São os números que eles usam, 11 de setembro, você deve lembrar, o desenho dos Simpsons já estava lá mostrando o 11 de setembro de forma subliminar. Eles sabem as coisas, eles fazem as coisas, não é misticismo, não é profecia do mal, acontece que são planos delineados, são estratégias. Se uma pessoa tem estratégia com sua família, sua casa, seu orçamento, né? Como disse Jesus, vai construir uma torre, senta para fazer o orçamento, o plano. Se uma pessoa tem estratégia para uma simples microempresa, você acha que os senhores do mundo não vão ter estratégias para dominar a raça humana? Sempre tiveram. E esses senhores do mundo, eles estão dispostos a qualquer coisa, inclusive a guerra. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar, a qual dizia ao sexto anjo, que tinha trombeta: solta os quatro anjos que estão presos juntos, junto ao grande rio Eufrates. Veja, sempre falando do Oriente Médio. Sempre do Oriente Médio. E foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. É isso que vai acontecer com essa grande guerra. E o número dos exércitos, dos cavaleiros, era de 200 milhões, e eu vi o número deles. Imagina vocês o que vem por aí. Provavelmente o Armagedon, como tem ensinado, é uma quarta guerra mundial, uma terceira, que não será, como disse o Albert Einstein, mas será terrível. Não será tão como prediziam Nostradamus e Albert Einstein e outros tantos, porque ela vai ser mais voltada para o Oriente Médio, no Estado Islâmico, Europa, enfim. Vai ser um caos que não vai atingir muito para cá, vai ser um caos lá do Oriente Médio, da Ásia, da Europa. Muita destruição nos Estados Unidos, então. Vocês brasileiros que estão nos Estados Unidos, se preparem, porque os Estados Unidos vai quebrar a partir do ano que vem, seja Hillary, seja Donald Trump. Isso já está marcado. Os Estados Unidos têm que quebrar, a Europa tem que quebrar, a União Europeia e os Estados Unidos vão quebrar, o real vai quebrar. Tudo isso vai para o chão para que a nova ordem mundial, poder político e o ecumenismo, nova ordem religiosa, ONU religiosa, vem aí, como eu já tenho predito sobre ONU religiosa. Você que não assistiu, assista também. Então, se o Trump chegar lá, ou ele vai só executar esses planos e será assassinado em plena guerra, ou não vai dar tempo da guerra e aí ele vai cumprir apenas a sua missão, quebrar os Estados Unidos. Ou essas cartas se cumpririam e ele seria assassinado. Por que 11 ou 13? Porque são os carimbos deles, a assinatura deles. Quando é 11 e 13, saiba, foram eles. Quando não é 11 e 13, não foram eles. Você está entendendo por que eu falo 11 e 13? Então, muito simples. Em breve eu volto com o Jason Rosa para a gente falar sobre isso. O Jason tem um equilíbrio extraordinário. Ele tem um conhecimento do Olavo de Carvalho, mas mais equilibrado. A gente volta já depois da vinheta, para eu falar para vocês um aviso. Muito bem, Marleide, Rio Grande do Norte, Israel, Elias e Raquel, são da onde? Deixa eu ver aqui, não está aparecendo, desce. Vamos ver da onde que são
esses irmãos. O computador, mesmo sendo novo, trava. Leia, Jaqueline, tem muita gente aqui, mas eu não estou conseguindo ver de onde eles são. Eu vou ter que abrir a outra página aqui para poder ver. Um momento. Vamos ver de onde são Israel, Elias, Raquel, Leia, Jaqueline, toda essa turma, essa família provavelmente abençoada, no sentido de graça, né? Não no sentido de bênção efêmera. Está aqui, são da cidade de Araras, São Paulo. Araras, São Paulo. Então, vocês todos bem-vindos. Pessoal que nos assiste da Europa, o irmão que me escreveu hoje de Moçambique, Angola, enfim. Tudo bem, pessoal, eu não estou no meu melhor. Em breve eu arrumo aqui tudo de novo, com um áudio bom, como era antes. Calma, mas o tema é excelente. Ainda mais porque o pessoal gosta de polêmica. E eu aproveito que eles venham atrás da polêmica do pão e peixe e aprendam o Evangelho. Você, portanto, entenda o que eu faço. Volto amanhã ao vivo, porque amanhã não tem programa. Não tem reunião em Santa Catarina. Tem reunião em outros lugares, em várias partes do Brasil e do mundo. Sábado, domingo, se informe em sua região, quem é seu responsável. Mas não haverá aqui porque domingo, 15 horas, estaremos em Blumenau, na casa da Narli. Você que é de Santa Catarina e quer ir, amanhã terá um grupo no WhatsApp. Passa um pouco aí, Felipe. Que nós possamos combinar como chegar em Blumenau pela primeira vez, uma reunião. Eu acho que não é esse vídeo, não. Ou seja, as pessoas, as famílias que eu conversei hoje, todo mundo tem dúvidas para tirar, como é de dia 9, nós estaremos em Florianópolis, vindo para cá, e a igreja não é esse vídeo não, Felipe. Cada vez melhor. Trump ou Hillary, não interessa, está tudo dominado por eles, o fim vem. Só faltam 13 anos. Só 13 anos. Por isso que eu vou casar e aproveitar. Mas não é possível, meu Deus. Mas não é possível. Desculpem, eu passei um para ele, acho que caiu outro. Mas tudo bem, não tem importância. O que importa é o seguinte. Nós não sabemos se o Trump termina o seu mandato, eles acham que não, que ele será assassinado. E aí vem a ordem mundial terminar o serviço. O que é que eu quero dizer para a igreja? Nós estamos, vocês podem procurar lá na internet e vocês vão, porque esses vídeos, eles entram na minha linha, eu não sei como é que eles chegam. Esse outro que eu queria assistir hoje, que eu estava querendo assistir hoje, eu não sei porque deu esse crepe aí, mas Deus sabe. E uma coisa que eu quero dizer é a seguinte, todo mundo tem que estar sintonizado para não acontecer essas coisas. Bom, então eles vão matar o Trump, segundo o vídeo lá. E aí, nós precisamos nos preparar, porque depois que a nova ordem mundial entrar, não tem muita chance para
cristão. Porque eles não gostam de cristão, eles gostam dos dele. Então, o que é que nós temos que fazer? Acertar o nosso passo com Deus. Como é que nós vamos acertar o passo com Deus? Primeiro, pegue o Novo Testamento e coma. Vê como eu. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu li a Bíblia. Eu comecei 1, 2 ou 3 vezes, já terminei. Então, porque eu tenho necessidade de aprender, eu quero estar firme com Jesus. Deixa a discussão, o ciúme, a inveja. Tem gente que se perde com tão pouca coisa que faz até medo. Ciúme. Ciúme é uma burrice. Porque você casou com um homem decente, digno, não casou com um bandido. O homem casou com uma mulher decente e digna, não casou com a bandida. Então não pode ter ciúme. Porque ciúme é uma confissão de burrice. Eu tenho ciúme porque sou burra, não sou capaz, me sinto lixo. Mas você não é um lixo, você é morada do Deus Altíssimo. Então vamos jogar o ciúme fora. Vamos jogar o ciúme fora, que foi uma coisa que eu nunca tive na minha vida. Nunca tive ciúme de filho, nunca tive ciúme de marido, nunca tive ciúme de amigo. Tudo que é meu é público, é para todo mundo. Bom. Tanto que as minhas filhas achavam horror porque meu marido tinha uma amiga minha. Ela dizia que era amiga minha, não sei. Bom, ela chegava, às vezes 11 horas da noite, dizia, Adeuzinha, porque meu marido me chamava Adeuzinha, ela me ligava, Adeuzinha, eu estou com tanta saudade do meu amor, posso falar com ele? Pode. Múcio, atende aí fulana. E desligava. Eu casei com um homem, um grande homem, eu só casaria com um grande homem. Se você casou com um pequeno homem, azar seu, mas ele é um grande homem porque ele tem Jesus. Presta atenção no que eu estou dizendo. Ciúme é de burro, não é de gente. Então, pastora, a senhora pega pesado. Não, eu estou pegando leve. Eu não é, pastor Hélio. Temos que ter sabedoria. Então, Deus quer usar você, mas Ele não pode usar qualquer um. Ele tem que usar uma pessoa completa, uma pessoa perfeita, uma pessoa abençoada. Nós estamos num tempo muito difícil. Todos nós estamos cuidando da nossa vidinha. Deus quer fazer de nós grandes pessoas. Mas Ele quer também que você faça grandes coisas para Ele. Ele só vai fazer de você grandes pessoas quando você fizer tudo que Ele quer que você faça. Então, quando você der o que Ele quer, Ele vai dar o que você quer. Então, o que é que Ele chamou nós para fazer o quê? Falar o Evangelho. Quantas vezes nós falamos o Evangelho? Boa pergunta, né? Mas temos que falar a tempo e a hora. Porque vai chegar a hora que nós vamos nos encontrar com Deus, com Jesus, e vai passar um monte de pessoas que foram para o inferno. Aí Ele vai dizer, esse aqui, lembra do mercado? Você estava lá com ele e você não falou de mim, ele está indo para o inferno porque você não falou de mim. Brabo, né? Né, igreja? Fale. Fale a tempo e a hora. Diga que você é isso, que você é aquilo, não se importe. Porque Deus diz que você é um servo bom e fiel. Então, nós estamos num tempo muito difícil, vocês viram, o Brasil vai quebrar. É porque o outro filme é muito bom. Vai quebrar, eu não sei como é que o Felipe pegou esse, não o outro. Mas tudo bem. Deus sabe por quê, né? E nós precisamos consertar a vida. Você não precisa ser um grande profeta de Deus, você precisa ser um crente fiel. Eu não quero ser grande coisa, vocês nunca me viram aqui querendo ser grande coisa. Eu sou uma coitada de uma pastora que Deus, pela sua muita misericórdia, me chamou. E graças a Deus, porque Ele teve misericórdia, me chamou. Mas eu não quis nunca, rapaz, ter uma mega igreja. Vou para a televisão. Não, não quero. Eu só quero o que Deus quer para mim. Eu podia, não, vamos para a televisão, vamos para o rádio. Até um tempo eu cheguei para o rádio, depois eu digo, não é isso que Deus me chamou, não. Vamos voltar para cá. Eu não preciso ser conhecida. Eu preciso fazer que o mundo conheça Jesus, que foi quem morreu por Ele. E essa é a nossa função, porque a gente sempre está pensando em nos promover. Nós temos que promover Jesus. Nós temos que falar em todos os lugares que a gente vai, em todos os cantos. Temos que falar do amor dele, temos que falar da graça dele, temos que orar pelo Brasil, temos que orar pelos nossos presidentes, temos que orar por tudo que a gente não faz.
Se fizesse, o mundo não estava assim. Eu não é. Quer ver? Honestamente, diante de Deus. Quantas pessoas oram para o Brasil aqui? 20%. Mas nós precisamos todos, antes de você orar por você, Deus quer que você ore pelo seu país. Deus quer que você ore por salvação de almas. Ele quer que você também fale do Evangelho para que eles sejam salvos. Nós estamos preocupados conosco, mas Deus quer que você esteja preocupado com Ele, com a salvação das almas, para não ir queimar eternamente no inferno. Então, nós estamos querendo dizer para vocês que é importante vocês lerem a Bíblia, porque deixa eu dizer um negócio para você. Quando o anticristo que vocês viram o rapaz dizer que eu não sei por que foi que aconteceu, que esse filme não entrou. Bom, a primeira coisa que ele vai tirar é a Bíblia. Se você não tiver ela aqui, não vai estar mais em canto nenhum. Eu tenho certeza que a maioria aqui nunca leu a Bíblia de capa a capa. Mas eu tenho orgulho de dizer, eu perdi a conta de tantas vezes que eu li a Bíblia de capa a capa. A única coisa que eu tenho prazer em fazer, e eu leio 20, 30, 40 capítulos num dia, porque eu amo a palavra de Deus. Eu gosto que Deus fala comigo. E se eu sou uma força, se eu sou um baluarte, porque Ele fala comigo, Ele me orienta, Ele me diz. Não é um capítulo, pastor, eu li 5 capítulos. Não tem nada. Porque você comeu de manhã, tarde e noite, pelo menos 15 capítulos. Não é, igreja? A gente tem que alimentar o nosso corpo mais do que a nossa alma. Ah, eu não tenho tempo. Problema seu. Isso vai contar muito na força que você tem. Enquanto mais você lê a Bíblia, mais forte você é. Enquanto mais você lê a Bíblia, mais o diabo tem medo de você. Que é o que a gente quer. Não é? Ele não vai se meter numa pessoa que conhece a Bíblia. Ele sabe que já perdeu. Então ele diz, vamos sair daqui dessa reta, porque aqui não dá certo. Então, igreja, nós precisamos conhecer a Bíblia, nós precisamos não só ler, estudar, perguntar para Deus, leia, pergunta para Deus, para um pouco, Senhor, o que é que o Senhor quer dizer para mim sobre isso? Escute Ele falar. A maioria nem ouve a voz de Deus. Mas Ele precisa falar com você. Nós estamos chegando num tempo onde não há escolha. Eles vão tirar a Bíblia. Quem não subiu com Jesus, aí é um problema de cada um. Não tem Bíblia para ler, também não tem água para beber, também não tem comida para comer. Não é uma perspectiva boa. Lê Apocalipse, e eu vou até pegar um pouquinho do Apocalipse aqui para ler com vocês. Me deu um negócio para eu segurar aqui. A primeira coisa que vai acontecer, tem as cartas aqui para as igrejas. E aqui no capítulo 6 nós vamos começar a ver os selos. Selos é o julgamento, sacuda o sono, sacuda a preguiça. É o julgamento da terra e dos homens. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo,
como se fosse voz de trovão. Vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Ah, está falando de Jesus. Está falando do anticristo. Veio para acabar. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho. E o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Olha que brabeza. Jesus arrebatou, num piscar de olhos, a igreja fiel, a que não está preocupada em mentir, em querer aparecer, em competir, a que não está querendo ser importante, a que não precisa ser profeta. Eu quero ser só uma crente em Jesus Cristo. Se ele quiser me usar pela misericórdia dele, tudo bem, eu acho bom. Se não quiser também, eu vou continuar sendo uma boa serva de Deus. Seja um bom servo de Deus. Não queira nada para você. Porque daqui, do que você quer, você não vai levar nada. Então, veja bem. Tocou o selo, veja que horror. Tirar a paz da terra, para que os homens se matassem. Não pode ver o outro que se matam. Eu quero ficar aqui? Estou fora. Olha, já é difícil aqui, né? Todo mundo sai. Ai, o problema com medo, né? Imagina um negócio que Deus disse, se acabe. Deus que deixou. O terceiro selo. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário. Presta atenção. Digamos, 1 quilo de trigo por 1 dia de salário. Olha como as coisas vão ficar baratinhas. Você vai trabalhar 1 dia para pegar 1 quilo de trigo e não dá para fazer nada, porque vai comer trigo só. Estou lendo Bíblia. 3 medidas de cevada por 1 denário. Então, cevada, que é pior do que o trigo, você vai pegar 3 medidas, não é 3 quilos, é 3 medidas, por 1 denário, 1 dia de serviço também. O 4º selo. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio de feras das terras. Já não tem mais muita gente, né? Porque os cristãos verdadeiros já subiram com Jesus. Estão lá em cima no céu. Aqui são os meia-boca que ficaram dormindo e ficaram. Ficou com raiva do irmão, ficou com ciúme do irmão, ficou com inveja do irmão, ficou com mentindo, ficou roubando, ficou falando mal, ficou olhando para o marido dos outros, para a mulher dos outros. Estou falando para não fazer, né? Estou pregando isso aqui há 40 anos. Nunca deixei de falar Apocalipse. Então, ficou aqui. Emprego não tem. A palavra de Deus diz que Deus vai queimar toda a terra para tirar o sangue que foi derramado. E só purifica com fogo. Então ele vai queimar a 3ª parte da terra. Então todas as pessoas daqui vão correr para outra parte. E ele vai queimar uma 3ª parte da terra. Depois ele também só purifica com sangue. Então ele vai purificar
os rios com sangue. Então toda a água vai se transformar em sangue. Ó, não tem muito o que comer, pior ainda, não tem o que beber. Beber sangue tem gente que gosta, mas eu não é a minha praia, por isso que eu vou subir. Bom, então, preste atenção. Sangue para beber e terra queimada. O sol vai esquentar 7 vezes mais. Está calor, né? Agora imagina, 7 vezes mais. Digamos que o céu vai para 30 graus. 3 vezes 7, 21, 210 graus. Bom, até a água do mar já ferveu, né? Bom, eu quero dizer para você que é bom, eu estou dando um conselho para você subir agora. Deixa tudo que é tudo e fica só com Jesus. Ninguém aqui pode dizer, olha, daí não me falou. Eu só ouvi falando, eu adoro Apocalipse. Eu adoro Apocalipse. Olha minhas Bíblias. Eu leio quase que de 2 em 2, em 3 meses, eu acabo uma e distribuo. Então vamos lá ver. Eu estou no 4º selo, né? Hein? Eu vou ler o 5º ainda, né? Quando abri o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus. Bom, vou parar aqui. Quem bobear e ficar aqui, não quis o sangue de Jesus, porque ficou. Porque quem quis o sangue subiu. Não quis o sangue de Jesus. Você quer ser salvo? Vai ter que dar o seu próprio sangue. Vai ser degolado. Botar a cabeça. Eu já passei o filme aqui. Os Illuminati têm centenas de milhões de guilhotinas. Vai botar você, ele não quer negar Jesus, não, quer, porque tem que, vai botar você numa prisão, com fome, com sede, até você negar Jesus. Não negou, não? Tudo bem. Então deita aí na guilhotina que eu vou atirar seu pescoço fora. Aí você vai ficar lá olhando para a guilhotina. Eu não quero isso para a minha vida. Eu gosto de beber água, eu gosto de comer. Então eu não quero ficar. Por isso eu resolvi ir. Eu dou um conselho para você, resolva ir. Engula a sua raiva, a sua briga, a sua contenda, o seu desejo de ser superior. Para que brigar, para que discutir, para que ter ciúme, para que ter inveja, para que ter, não precisa disso. Seja honesto, seja leal, seja fiel. Não traia, não fale mal dos outros, não julgue, não condene, não critique. Brabo negócio mesmo, é brabo negócio. Mortos por causa da palavra de Deus. Podia ter ido com Jesus. Mas aí bobear está aqui, passando tanta necessidade e ainda vão ser degolados, porque só tem um jeito de ser salvo. Eles não quiseram o sangue de Jesus, vai ter que dar o seu próprio. E por isso tem que ser degolado para tirar todo o sangue. O 6º selo. Vi quando o cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina e a lua toda em sangue. Mira o drama. Dá um terremoto, aí o sol fica negro e a lua em sangue. Eu quero ficar nada. As estrelas do céu cairão pela terra como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos. Pense um pouco. Você vê, daqui a pouco começa a cair estrela. É um horror, hein? Eu lembro que eu era pequena, teve um eclipse do sol total. Nossa, pensa, o pessoal todo foi para a rua gritando. E nem era Apocalipse ainda. O céu recolheu-se como um pergaminho. Eu vou ler de novo. Sabe aquele papel como chama aquilo? De papiro. Você abre ele, quando você solta, ele faz. Ele fecha de uma vez, né? O céu vai fazer isso. Quando ele fizer isso, vai cair tudo aqui lá de cima, não vai ficar nada. Eu quero saber, você quer ficar aqui? Então fica à vontade. Mas eu estou dizendo, Senhor, eu estou falando para eles. Ah, mas é que eu tenho uma namorada, sabe, pastora? A namorada, eu dou um pulinho com ela. Não, meu irmão. Porque o seu pulinho pode custar muito caro para você.
Não é que eu sei de nada da vida de vocês, não, porque as pessoas pensam que quando eu faço um comentário assim, é porque eu estou sabendo de alguma coisa. Eu sou a única pessoa nessa igreja que não sei de nada. Bom, mas eu quero dizer para você uma coisa. Pode acontecer da gente dar um pulo fora, mas se der, volte imediatamente. Não deixe a mãe ser o dia, não. Volte imediatamente, arrependa-se, chore, peça perdão e volte. Brigou, fez confusão. Volte. Agora vamos ver aqui. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Ficaram aqui, passaram por um cadinho muito grande porque eles foram presos e ele porque queria que eles negassem Jesus. Depois, quando viu que não negavam mesmo, sofreram demais, aí foram mortos, degolados. O sexto selo. Quando o cordeiro abriu o sexto selo, sobreveio o grande terremoto, o sol se tornou negro como um saco de crina, e a lua toda em sangue. As estrelas caíram do céu à terra, como a figueira quando abalada por forte vento. Deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu como um pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Olha o tamanho do terremoto. Tirou tudo que foi monte, aplanou tudo. Nós temos que entregar a terra a Deus do jeito que recebemos. Então vou passar que eu não posso ler muito não. Mas então havia 144 mil em Israel. Não tem nenhum gentil aqui. Todos os gentios já se acabaram. Já morreram todos. Não tem nenhum para receber Jesus. Tem 144 mil de Israel, que não se contaminaram com nada. Eram puros, castos. Ainda bem que tem esse para receber Jesus. Vamos ver no 9, o versículo 9 do capítulo 7. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar. Olha o tanto de gente que vai ficar aqui. Enumerar de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamava em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, e os anciões, os 4 seres viventes, e ante o trono prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém, o louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graça, a honra, o poder, a força sejam do nosso Deus pelos séculos dos séculos. Um dos anciões tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Respondeu-lhe: meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por esta razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite o seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo. Jamais terão fome, porque tiveram todas. Porque o anticristo não ia dar comida para ele, né? Nunca mais terão sede, porque não beberão água nenhuma. Não cairá sobre ele o sol, nem ardor algum, porque o sol esquentou 7 vezes mais e ele não tinha onde ficar. Então agora Deus estava consolando eles, porque eles sentiram muito calor, eles sofreram muita fome, eles tiveram muita sede, mas resistiram. É melhor a gente ir sem passar por isso. É melhor a gente fazer um acordo com Jesus e ir junto. Quando ele disser vamos, a gente vai. Porque senão não tem escolha. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre ele o sol, nem ardor algum, porque já sofreram muito.
Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Aí vai uma trombeta. Agora vamos ver as trombetas. A primeira trombeta. Aqui no 8:5 diz assim: E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e atirou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam para tocar. Primeira trombeta. Isso tudo vai acontecer no Apocalipse, igreja. Vai acontecer, vê se você quer ficar. O primeiro anjo tocou a trombeta. E houve saraiva e fogo de mistura de sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a 1/3 parte da terra e das árvores, e também toda erva verde. Bom, o sol já está torrando. 200 graus, 600, 100 graus, sei lá quantos graus. Agora, Deus vai jogar fogo do céu para queimar a terra, purificar. Porque eles fazem sacrifício a Satanás em todo canto. Então Deus tem que queimar a terra para ele. Bom, o segundo anjo tocou a trombeta, e uma como grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja 1/3 parte se tornou em sangue, e morreu a 1/3 parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a 1/3 parte das embarcações. Quando chegar em casa, leia de novo. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terra, sobre a 1/3 parte dos rios e sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo em tocha. O nome da estrela era Absinto, amargosa. E a 1/3 parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque eram amargosas. Só disso eu já quero subir, porque eu adoro uma aguinha. Quarta trombeta. Vocês estão entendendo? Estão me seguindo? Estão entendendo que é bom a gente acertar o passo com Jesus de uma vez por toda? Para de olhar para o mundo, é que não tem nada de bom para nós. A Bíblia diz que esse mundo é do cão, não é nosso não. O nosso é lá no céu, junto com Jesus. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a 1/3 parte do sol. Foi ferida a 1/3 parte do sol, da lua e das estrelas, para que a 1/3 parte deles escurecesse, e na sua 1/3 parte não brilhasse, tanto de dia como de noite. Então vi e ouvi uma águia, que voando pelo meio do céu dizia, com grande voz: Ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Sou obrigada a ler para vocês, para Deus não me pegar. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu à terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Essa estrela deve ser uma pessoa, porque ela tinha entendimento para abrir o abismo. E ela caiu do céu. Então deve ter sido um dos arrebatados que foi abrir o poço. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saía do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhe dado poder como o que tem os escorpiões da terra. Saiu uma fumaceira do poço, e aí saíram gafanhotos. Um gafanhoto morde uma pessoa, ela pode morrer, se não for medicada. Essa semana, fazia anos que eu não vi um gafanhoto, não sei por causa de quê. É um escorpião. O escorpião,
apareceu aqui na igreja. Nós viramos essa igreja de ponta cabeça, não achamos. E foi-lhe dado que não causasse dano à erva da terra. Aqui é gafanhoto, não é escorpião não. Foi-lhe dado não causasse a erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus em suas frontes. Bom, nós não estaremos mais aqui, só os que ficaram, né? Então ela não vai causar, os gafanhotos não vão causar mal a nada da terra. Mas eles têm poder de causar mal aos homens que não têm a marca de Deus. Foi também dado que não os matasse, e sim que os atormentasse durante 5 meses. Presta atenção, 5 meses de tormento. Porque eles são espíritos malignos. Então não adianta você fechar a porta, ele entra através da parede. Acho bom ir para com Jesus, hein? Não estou fazendo terror não, estou só lendo Bíblia. E o seu tormento era como o tormento do escorpião quando fere alguém. Era um tormento como o escorpião fere. As pessoas têm que ir para o hospital, tomar isso, tomar aquilo, senão morrem. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. A morte está presa. Deus vai prender a morte. Você não quis, agora você fica aí aguentando. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá dele. Quer saber de você não? Quando eu pego para vocês, quando eu fico pegando no pé, arruma a vida, arruma a vida, arruma a vida. Para de querer homem, para de querer mulher, larga isso para lá, isso não serve para nada. Eu tenho 20 e tantos anos que eu sou viúva, nunca passou pela minha cabeça uma praga dessa, show. E eu era moça quando fiquei viúva, e bonita. E não era que eu não tinha quem quisesse não, tinha muita gente, eu que não queria. O aspecto do gafanhoto era, olha o aspecto do bicho. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos. Um gafanhoto com jeito de cavalo aí. Preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas, parecendo de ouro. E o seu rosto era como o rosto de homem, demônio. Tinha também cabelos, como o cabelo de mulher. E os seus dentes, como o dente de leão. Tinha couraças, como couraça de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros e muitos cavalos quando correm a peleja. Eu quero ficar para ver uma desgraceira dessa coisa nenhuma. Tinham ainda cauda, como escorpiões, e ferrão na cauda. Tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinha sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abdon e em grego Apólio. O primeiro ai passou, eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. O 6º ano tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que achavam-se preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte dos homens. O número dos exércitos de cavalaria era 20.000 vezes 10 milhares, 200 milhões de demônio. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavalheiros tinham couraça cor de fogo,
e de jacinto, e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão. Imagina, é um cavalo com cabeça de leão. E da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saía da sua boca, foi morta a 1/3 parte dos homens. Misericórdia. Depois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porque a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça e com ela causava dano. Quer dizer, a cauda do cavalo era uma serpente. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esse flagelo, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de cobre, e de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus frutos. Vou ler só aqui, basta de coisa ruim. Mas vocês terminem de ler. Terminem de ler. Quem fica aqui, presta atenção, vai ter 3 anos e meio para correr do cão. Sem água, sem nada. Se for pego, vai para a guilhotina. Mas pelo menos não sofre, né? Eu quero que vocês façam uma reflexão. Deus não ia escrever uma mentira, ou ia? Ele está escrevendo uma verdade. Quando eu li a primeira vez isso, não quero saber disso nada. Vamos entrar aqui no esquema de ficar perfeita. Tem que domesticar seus olhos, sua língua. Eu disse para vocês, cada 3 palavras que eu falava, 2 era palavrão. Era uma beleza. Eu era uma pessoa violenta. Se alguém me fechasse no trânsito, eu saía atrás dele para bater, para matar, para passar o carro por cima. Tirei meu marido do hospital, que tinha tido um infarto. Botei na frente, a Paula com 4 anos. Botei atrás do carro e fui embora pela Rodrigues de Freitas. Fui lá, um cara veio e teve a lucidez de me fechar e me fazer entrar para o lugar que eu não queria. Eu dei não sei quantas voltas na lagoa, com a metade do corpo do lado de fora. Seu filho dessa, seu filho daquela, eu vou passar por cima de você. E eu com a caravana não consegui pegar o Fusca. Não foi Deus que não deixou? Porque eu ia passar por cima dele. Eu era boazinha, né? Mas hoje passa as meninas, você não viu não? Não, o que foi? Hoje eu nem vejo. Eu me domestiquei. O Senhor me domesticou. Você pode dizer o que você for comigo. Eu não ouço, porque eu nem reajo, porque eu não ouço. Pode me xingar, pode dizer que eu sou isso, boa ou ruim. Para mim, tanto faz. Não me atinge. Eu estou no outro patamar. Suba para esse patamar que eu estou. Não ligue para o que diz, para o que fala, deixa para lá. Siga a sua vida com Jesus. Não faça nada errado, porque na hora que você faz uma coisa errada, o Espírito Santo se entristece e sai. Se você não tem o Espírito Santo, quem é que vai dizer para você? Você está errada, Adeio. Adeio, você está errada. Ninguém. Ele não vai falar. Não entristeça o Espírito Santo de Deus que está em você. Porque Ele é a única coisa que você tem para levar você para o céu. Nunca se irrite. Eu era muito irritada. Nossa, eu era muito irritada. Eu era cega. Estou falando para você, eu era cega. Se alguém me irritasse, A Paula tinha 4 anos e um dia eu esqueci um pacote no Pão de Açúcar no Rio. Aí eu disse, olha moço, fica aqui no carro com a Paula, que eu vou lá pegar o pacote e volto logo. Eu saí, a Paulinha, papai, você sabe que a mamãe é cangaceira. Ela vai chegar lá, vai aprontar uma quizumba, é melhor a gente ir lá resolver com ela. 4 anos. Olha minha filha de 4 anos como tinha
uma ideia muito boa de mim. Mas hoje, se eu esquecer, eu deixo lá. Deus tem um motivo para querer que eu dê para alguém a minha cesta. E muito mais tem Ele para me dar do que qualquer outra coisa. Nunca tenha amor ao dinheiro, porque o dinheiro que Deus deu para você não é para você entronizá-lo ou endeusá-lo. É para viver dele, para ajudar também. Então nós queremos subir com Jesus, mas queremos viver do nosso jeito, não dá. Temos que viver do jeito de Jesus. E eu tenho o propósito firme de subir. Ponto. Nunca ninguém vai me pegar. Nada de comentário dos outros, nada disso, daquilo outro. Eu sou pastor, então eu tenho que ouvir algumas coisas, algumas vezes. Mas eu ouço, resolvo e esqueço. Nada de briga, casais, presta atenção. O diabo é bom nisso, faz uma confusão. Aí fica... Um dia meu marido ficou nervoso comigo e disse assim, Nina, bota um colchão lá no escritório que eu vou dormir no escritório. Aí eu, Nina, põe 2 que eu também vou dormir no escritório. Aí ele ia dormir comigo mesmo, ficou na cama. Entendeu? Por que é que ele vai dormir longe de mim? Eu, 2 não é só carne, não pode dormir longe de mim. Se a gente deixar um dia, está ferrado, hein? Vamos seguir a Bíblia. Perdoe. Perdoe. Mas eu não me esqueço. Então não perdoou, porque eu perdoo e esqueço. Eu sou uma pessoa que as pessoas fazem muita coisa ruim comigo. Muita coisa ruim. Só que terminou de fazer, eu terminei de perdoar. Porque eu só ganho com isso. Eu já tive um tumor na cabeça porque eu não perdoava. E agora eu vou ficar de novo com isso. Eu sei quanto eu sofri. Perdoa. É nobre. O perdão é uma coisa nobre. É a coisa mais nobre que eu conheço. A pessoa ofender você e você perdoar. E ainda chega, me dá um abraço. Quero abraçar você? Não, mas eu quero abraçar você. Quem se humilha, eu quero ser exaltada. Queira também ser exaltado. Não pelo homem, mas por Deus. Eita, filha boa. Ele fica olhando lá as confusões que o povo faz, né? Eita, mas minha filha é muito boa. Quero isso para a minha vida. Amém? Amém? Então eu acho que agora já falamos demais até, né? Mas tudo bem. Eu quero que vocês se preparem. Leiam hoje Apocalipse. Decore. Veja. É o livro mais lindo da Bíblia. Depois leia as cartas de Paulo. Que ela também complementa muito. E aí você vai ver como é maravilhoso a gente viver dentro do esquema de Deus. Porque todas as portas se abrem, nada obstrui o meu caminho. Porque na frente da minha vida tem um anjo que limpa. Pode botar perto que o anjo, eu nem vou chegar a ver. Ele já tira e eu já passo muito bem. Amém?